Capítulo 7. Decida. Não haveria proveito algum em minhas tentativas de explicar o horror com o qual me recordo ainda hoje do que ocorreu naquela noite. Aquele evento não causou o temor passageiro que os sonhos normalmente deixam em seu rastro. Seu efeito parecia intensificar-se com o tempo, estendendo-se para dentro do quarto e até para a mobília, que circunscrevera toda a cena. No decurso do dia seguinte, não pude ficar sozinha nem por um minuto. Eu deveria ter contado sobre o assunto ao papai, mas não fiz por duas razões. Primeiramente, acreditava que ele faria troça da minha história, algo que eu não podia suportar. Outra razão era meu receio de que ele acreditasse que eu havia sido mais uma vítima daquele assombro misterioso que aterrorizava as redondezas. Eu tinha certeza de que essa segunda possibilidade estava fora de cogitação e, como o papai adoecera algum tempo atrás, eu não queria preocupar seu frágil coração desnecessariamente. A presença das minhas gentis companhias, Madame Perrodon e a alegre Mademoiselle de La Fontaine, era o bastante para manter-me reconfortada. Ambas notaram meu humor deprimido e angustiado, e no final das contas, decidi explicar o que passava tão dolorosamente em meu coração. Mademoiselle de La Fontaine apenas riu, mas imaginei ter visto apreensão no rosto de Madame Perrodon. E por falar nisso, disse Mademoiselle, soltando uma risada, a Alameda das Tilhas, aquela que passa por trás do quarto de Carmila, está assombrada. Bobagem! Exclamou a madame, provavelmente considerando o tema bastante dispensável. Quem disse isso, querida? Martin me contou que, nas duas vezes em que saiu para consertar o velho portão antes da alvorada, ele viu a mesma mulher caminhando pela Alameda. E ele continuará vendo, pois é por aquele caminho que as pessoas passam para ir ordenhar as vacas nos campos. Pode até ser, mas Martin ainda assim ficou muito assustado. Nunca vi alguém desse jeito. Não contem nada disso para Carmila, pois a janela do seu quarto se abre diretamente para a Alameda, eu avisei. E imagino que essas coisas assustem muito mais a ela do que a mim. Naquele dia, Carmila demorou mais do que o costume para descer do seu quarto. Fiquei tão apavorada nessa noite, ela disse, quando finalmente desceu, e de certo eu teria visto algo assombroso, se não fosse por aquele talismã que comprei do pobre Corcunda, a quem eu tanto amaldiçoei. Sonhei que alguma coisa preta se aproximava da minha cama e acordei em profundo pânico. Depois, poderia jurar que tinha visto uma figura de roupas escuras perto da lareira, mas então procurei por meu talismã embaixo do travesseiro e, assim que eu o toquei, a aparição sumiu. Eu tinha absoluta certeza de que algo terrível apareceria ali e talvez pudesse me ferir do mesmo modo que aconteceu com as pobres vítimas dos quais ouvimos falar. Bom, escute, comecei a dizer, e então relatei a ela o episódio, e ao ouvi-lo, ela ficou aterrada. E você tinha seu talismã por perto? Ela perguntou com seriedade no rosto. Não. Eu o havia deixado em um vaso de porcelana na sala de estar. Mas sem dúvida, irei levá-lo ao meu quarto hoje à noite, já que você tem tanta fé na sua proteção. Transcorrido tanto tempo depois daquela época, não consigo expressar, nem mesmo compreender como venci o tamanho pavor que me impedia de deitar-me solitária naquele quarto quando a noite caiu. Lembro apenas de ter prendido meu talismã ao meu travesseiro e, quase imediatamente depois, caiu um sono ininterrupto como jamais tivera antes. A noite seguinte decorreu da mesma maneira, e meu sono foi agradavelmente profundo e sem sonhos.
mas me lembro de ter levantado da cama, bastante fadigada e melancólica. Embora esses sentimentos não chegassem a ultrapassar um nível, digamos que prazeroso, após eu contar os detalhes desse meu sono pacífico, Carmila olhou-me e falou: "Como já lhe disse, também tive um sono tranquilo e reconfortante na noite passada. Prendi meu talismã no decote da minha camisola, pois o havia deixado fora do meu alcance na noite anterior. Tenho certeza de que tudo que vi ao abrir os olhos não tinha significado nenhum, mas as coisas com as quais sonhei, sim. Eu acreditava que os sonhos eram criados por espíritos malignos, mas nosso doutor negou essa hipótese. Tudo não passa de indícios de uma febre ou de alguma outra enfermidade que tenta invadir nosso corpo, mas, ao perceber que não consegue entrar, segue seu caminho. E o que você acredita que o talismã seja? Ele foi embebido ou borrifado com algum remédio, um antídoto contra a malária. Então quer dizer que ele age somente sobre o corpo? Precisamente. Você não acredita mesmo que tiras de pergaminhos ou produtos de um farmacêutico poderiam espantar os espíritos malignos? Acredita? Nada disso. Essas mazelas estão espalhadas pelo ar e tentam se infiltrar pelos nossos nervos, infectando em seguida nosso cérebro. Mas, antes que possamos nos consumir por completo, o antídoto as repele. Posso garantir que o talismã agiu sobre nós, não de um jeito místico, mas simplesmente natural. Meus ânimos certamente se acalmariam se eu acreditasse nas palavras de Carmila, o que tentei fazer com todas as minhas forças. Eu percebi que, de fato, fui me tranquilizando aos poucos. Tive sonos perfeitamente plenos e profundos por algumas noites, mas ainda acordava fadigada pela manhã e passava o resto do dia sentindo o peso de uma incômoda languidez em meus ombros. Não me sentia mais como a garota de sempre. Uma melancolia bastante curiosa se apossava de mim, contra a qual eu não sentia necessidade de lutar. Pensamentos macabros sobre morte despertavam em minha mente e sentia-me dominada pela sensação de que estava aos poucos afundando, o que era por alguma razão algo bastante convidativo. Se o estado de espírito provocado por essa sensação era permeado por tristeza, ele também me trazia deleite. Fosse o que fosse, meu coração encontrava-se plenamente resignado quanto a isso. Não ousaria admitir que pudesse estar doente, nem contar ao meu pai sobre nada, tampouco requisitar a presença do doutor. Carmila ficou mais afeiçoada a mim do que jamais fora antes, e seus estranhos paroxismos, impregnados com sua tão lânguida devoção, tornaram-se mais frequentes. Ela parecia regozijar-se com crescente ardor diante do gradual esvair-se da minha vitalidade, e testemunhar esses breves vislumbres de insanidade era algo que sempre me chocava. Sem ter consciência disso, eu agora enfrentava um estado extremamente avançado da doença mais estranha que um mortal poderia ter. Seus sintomas iniciais haviam contaminado minha mente com um inexplicável fascínio, o qual me mantivera disposta a lidar com as debilitações proporcionadas por essa enfermidade. A intensificação de tal fascínio, mais tarde, se confundiu com uma sensação de assombro, penetrando gradualmente em meus sentidos, até finalmente corromper por inteiro o estado em que minha vida se encontrava até então. A primeira alteração pela qual passei me causou, na realidade, uma grande satisfação. Ela ocorreu bem próximo a um momento crítico de minha vida, quando teve início a minha decaída ao lago de Averno. Vagas e estranhas impressões passaram a visitar meu sono. Entre elas, destacava-se uma que se assemelhava àquele tão aprazível e peculiar calafrio que percorre o nosso corpo
ao nos banharmos ou nadarmos contra a corrente de um rio. Seguindo a isso, vieram sonhos que pareciam perdurar uma eternidade, tão nebulosos que eu não era capaz de recordar-me nem dos ambientes, nem dos rostos, nem de nada que houvesse estado presente neles. Mas, em sua passagem, deixavam um péssimo desconforto, além de uma sensação de esgotamento sufocante, como se minha mente tivesse passado por um longo período de inquietação e perigo. Após ser visitada por todos esses sonhos, ao acordar, eu mantinha comigo a memória de ter estado em um lugar quase completamente escuro e falado com pessoas que eu não podia enxergar. Lembrava, sobretudo, de uma voz feminina ao longe, muito clara, de um falar sereno e carregado de sentimentos, que gerava em mim uma sensação de inexprimível solenidade e temor. Por vezes, imaginava ter sentido o gentil acariciar de uma mão ao longo da minha face e do meu pescoço. Em outras, sentia em mim o beijo ardente. Em outras, sentia em mim o beijo de ardentes lábios que me tocavam com uma crescente paixão e se demoravam em minha pele mais e mais à medida que se aproximavam da minha garganta. E, quando chegavam aí, permaneciam fixos. Meu coração palpitava veloz. Meu peito inflava e desinflava mais rapidamente com minha respiração descompassada. Um soluço engasgado subia minha garganta, como se eu estivesse sendo estrangulada, e dava lugar a uma convulsão aterradora de se ver, até que meus sentidos, enfim, me abandonavam, me jogando na inconsciência. 3 semanas já haviam se passado desde o início do terror indescritível. Meus sofrimentos já se evidenciavam em minha aparência. Empalecida, meus olhos dilataram-se e ganharam olheiras, e a languidez que havia tempos me atormentava começava a traduzir-se em meu semblante. Com frequência, meu pai me questionava sobre eu estar doente, porém, com uma resistência que eu julgava inexplicável, eu persistia em assegurar-lhe de que tudo estava na mais perfeita normalidade. E por um lado, eu tinha razão. Não sentia dores e não podia me queixar de nenhuma disfunção corporal. Aparentemente, meus únicos desarranjos eram de natureza imaginária, os quais me deixavam tão terrivelmente debilitada que eu os resguardava de todos com uma discrição mórbida. Eu não poderia atribuir essa enfermidade ao que os camponeses chamavam de olpare, pois meus sofrimentos já se estendiam por 3 semanas, ao passo que todas as vítimas, até então, haviam perdurado, quando muito, 3 dias antes de a morte, enfim levar suas dores embora. Carmila queixava-se dos seus sonhos e de episódios febris, mas a precariedade de sua condição não era nem de longe tão alarmante quanto a minha. Estivesse eu ciente do meu estado, teria implorado de joelhos por amparo e orientação. Eu, com toda certeza, sofria a influência de algum poderoso narcótico, o que atordoava meus sentidos. Contarei agora sobre o sonho que me levou diretamente a uma incomum revelação. Em uma dessas noites conturbadas, em vez de ouvir aquela habitual voz que falava comigo na escuridão, escutei outra, terna e doce, mas ao mesmo tempo terrível, que disse: "Sua mãe a adverte que seja cautelosa quanto a um assassinato iminente." E no mesmo instante, uma luz repentina tomou conta da cena, e vi Carmila, de pé, na extremidade da cama, vestida em sua camisola branca
e banhada de sangue do queixo aos pés. Acordei com um grito estridente, certa de que Carmila estava sendo assassinada. Lembro-me apenas de ter saltado da cama e me dirigido ao saguão, onde fiquei aos prantos, implorando por ajuda. Madame e Mademoiselle chegaram ali em um átimo, alarmadas. Havia sempre uma lamparina acesa no saguão, e ao me verem, deduziram imediatamente qual era a causa do meu assombro. Insisti que tentássemos entrar no quarto de Carmila. Batemos à porta, que estava trancada, mas não obtivemos resposta. Então, cerramos os punhos e esmurramos a porta, gritando seu nome. Mas, em vão, o terror se apossava de nós. Apressamo-nos de volta ao meu quarto, onde havia uma campainha, e começamos a tocá-la desesperadamente. Se o quarto de meu pai estivesse localizado naquela parte do castelo, ele certamente teria nos ouvido e vindo em nosso auxílio sem demora. Mas ai de nós, ele estava longe do alcance da campainha, e chegar até ele envolvia caminhar por meio de corredores do castelo, os quais nenhum de nós tínhamos coragem de percorrer. No entanto, ouvimos os passos dos criados pela escada e pudemos distinguir de que eles se encaminhavam para o saguão. Àquela altura, eu já havia me trocado, e minhas governantas encontravam-se já previamente vestidas de modo apresentável. Ouvimos as vozes dos criados e nos apressamos para fora do meu quarto. Uma outra vez tentamos, sem sucesso, chamar por Carmila à sua porta, e em seguida mandei alguns homens forçar a fechadura. Eles então começaram o trabalho, enquanto nós segurávamos nossas velas um pouco afastadas. A porta enfim se escancarou e olhamos para dentro. Chamamos seu nome, mas ela ainda não respondia. Esquadrinhamos o quarto. Tudo estava intocado, do mesmo jeito que eu deixara ao me despedir dela naquela noite. Mas Carmila havia desaparecido.